Oi, amores, tudo bem? Espero que sim. Ontem vocês marcaram bastante com relação ao aumento dos combustíveis e tudo mais. E ontem eu estava extremamente cansada, não tinha condição de fazer um vídeo. Eh, eu vou deixar no final desse vídeo a conferência de imprensa que a Vera Daves, o Ministério das Finanças, deu aos meios de comunicação em Angola para vocês assistirem um trecho da conferência de imprensa. Amor, eu não sou economista. Eu gosto de deixar sempre claro essas coisas que é para depois não virem aqui me atacar à toa. Não sou economista. O que eu vou falar aqui é com base nos meus anos de estudo sobre administração pública e com os anos de experiência que eu fui adquirindo com relação a finanças, economia e tudo mais, tá bom? Amores, na prática, tecnicamente falando, o combustível não encareceu. O Estado subvenciona alguns bens e serviços. E durante muitos anos o Estado subvencionou muitos bens e serviços, dentre os quais os combustíveis. Quando veio a primeira crise, subvenção, nesse caso, aplica-se como se... Vou falar numa linguagem mais simples. É como uma sociedade. Você é sócio de alguém, naturalmente vocês assumem as despesas dessa sociedade e vocês recebem um lucro dessa sociedade. A dada altura, o teu sócio diz que não quer continuar a ser sócio e então ele larga a sociedade ou acontece alguma coisa e ele sai dessa parceria, sai dessa sociedade. O que acontece é que você, que fica como único dono, passa a pagar as despesas, a assumir as despesas sozinho. Naturalmente vai encarecer o teu bolso, vai ficar mais alto para o teu bolso. Então é isso que acontece. O que aconteceu foi que quando da primeira crise, acredito que foi em 2015 ou 14, quando o dólar voltou a subir, porque tivemos ali uns 5 anos de estabilidade do dólar, entre 2010 e 2015, se não estou em erro, o dólar ficou estável no valor de 10 mil kwanzas e depois voltou a subir e não desceu nunca mais. O Estado parou de subvencionar uma percentagem, peço perdão pela redundância, que o Estado subvencionava no combustível. Por isso é que vocês viram que passou a 160. Agora, na percentagem remanescente dessa subvenção, o Estado voltou a tirar mais 20%. E vocês naturalmente que veem que voltou a encarecer para o bolso do angolano. E é verdade, tá? Então por isso é que agora o combustível subiu para 300 kwanzas ou 300 e... Por quê? Por causa da retirada dessa porcentagem. E vou-vos dizer mais, o Estado ainda vai tirar mais. Vai tirar mais e o combustível, ou a gasolina pelo menos, vai chegar a 500 mil kwanzas. Agora, e o que é que acontece? Esse tipo de ação provoca aquilo que a gente chama de efeito cascata. Ou seja, sobe o combustível, automaticamente sobe os outros produtos. Não tem como. E numa economia desorganizada como a nossa, que o Estado não consegue controlar, vai encarecer os preços dos produtos, sim. Vai encarecer os preços de alguns serviços, sim. Podem dizer que não, porque não mexemos no combustível, não mexemos no gasóleo, não mexemos na energia, como a Vera Daves diz na conferência de imprensa, mas vai. Vai, e a gente sabe que na prática isso acontece. Então, não tem como disse esse cidadão aqui, dizer que vai trazer melhorias sociais. Para quem? Não vai trazer melhorias sociais, muito pelo contrário. Vai fazer com que a vida do cidadão, que já não está tão fácil, piore. Essa é a verdade. Não podemos aqui estar a vir mascarar a verdade e tudo mais. E ela dizia, mas eu não tenho conhecimento de nenhum político ou dirigente que tenha benefício de combustíveis. Nós sabemos que tem. E a Vera Daves não pode vir nos dar essa lenga-lenga. Tem. Os dirigentes, os políticos do MPLA têm benefício de combustível. Se eles não pagam combustível, isso todo mundo sabe. Então vai custar para o bolso do cidadão. O pacato cidadão, que já não ganha muito, sim, vai custar. E diz, nós protegemos os taxistas ou as pessoas que andam de táxi, andam de mototáxi e não sei o quê. Na prática, vocês não fizeram isso. Porque os camionistas, a maioria dos caminhões são gasóleo. Nunca conduzi gasóleo, nunca conduzi caminhão, então não posso falar. Mas eu gostava de perguntar, todos os caminhões de transportes de mercadoria são a gasóleo? Todos? Eu gostava de saber disso. Meus amores, o que vai acontecer é que sim, vai encarecer os produtos e os serviços. Não vamos aqui nos mentir, os bens e serviços vão ficar caros sim. Vão custar, porque não tem como, isso é um efeito cascata. O Estado pode até parar de subvencionar serviços e
e bens e serviços. É normal que eles façam isso quando estão a fazer, como ela bem diz, a mitigação, ajustes na tal da economia, que a gente não vê qual é o trabalho que eles estão a fazer porque não vê resultado nisso. Mas eles escolheram o pior momento. Angola vive a pior crise econômica dos últimos 30 anos, por assim dizer. A pior das piores. O cidadão angolano de 2017 para 2023, que agora estamos, saiu da pobreza para a miséria extrema. E com essa medida que o Estado toma, vai piorar ainda mais a situação do povo. Não podemos mascarar a verdade. Não podemos enfeitar a verdade. Vai. Não adianta vocês... Não era o momento do Estado deixar de fazer essa subvenção. Não era. Não agora. Porque você, quando vai parar de subvencionar um tipo de bens e serviços, você precisa de estabilizar a economia. A nossa economia não está estabilizada. Não tem como, não há um único aspecto da nossa economia que diga que a economia está estabilizada. Como? Quando nós temos taxas altas de desemprego, quando nós temos pessoas a passar fome. A estabilidade da economia como quando o nível de vida é baixíssimo e o custo de vida é altíssimo. Essa economia não tem estabilidade suficiente para o Estado parar de subvencionar esses bens e serviços. Custa para quem? Para cada cidadão. Então sim, vai ficar mais caro sim e não podemos mascarar a verdade. E quando os produtos ficam mais caros, o custo de vida fica mais alto e o nível de vida decresce. O resultado é esse. Não podemos estar aqui a mascarar as coisas porque não acontece. Na prática, quem se beneficia é simplesmente eles mesmos. Quem vai se beneficiar com isso tudo é o próprio governo. E isso muito porque ela diz, nós já arrumamos, tipo, numa linguagem mais simples, já arrumamos a casa com o FMI. Como? Nós não temos um governo que presta contas ao cidadão. O João Lourenço, 2017, foi buscar dinheiro no FMI, que tem 10 anos para pagar. Parece mentira. Desses 10 anos, 6 já estão a ir. Esse já é o 6º ano. Se nós perguntarmos o que foi feito com esse dinheiro que o João Lourenço foi buscar, ninguém sabe. Quanto dessa dívida já se saldou, ninguém sabe. Uma Angola que, além da dívida do FMI, tem mais 42 bilhões de dívida com a China. E esse é o caminho que nós vamos. Isso é para tapar buracos. Vão assinar acordos que beneficiam só a eles, vão assinar acordos sem lei. Quando eu digo que o Gelo é incompetente, vocês vêm me atacar, mas é a verdade. E dá nisso. Quem vai se beneficiar são eles. Porque vai ter os desvios dos combustíveis, que são feitos por muitas dessas pessoas que estão no MPLA. Hein? E são eles que vão enriquecer com isso. E o povo vai ficar mais pobre. Não tem nenhuma proteção para cada cidadão, muito pelo contrário, vai custar mais. O cidadão já está a apertar aqui, ali, para poder fazer as contas encaixarem. Hein? E eles tornam a situação mais difícil. Hoje em dia, quem é que consegue poupar dinheiro em Angola? Depois é assim, para de subvencionar uma economia que não está estabilizada, que não está organizada. O Estado para de subvencionar esses bens e produtos, não é? E não tem transportes públicos. Se ao menos houvesse transportes públicos que funcionassem, o cidadão tinha uma opção. Não vou andar de carro, o meu carro fica para os finais de semana. Vou andar de transportes públicos e está tudo certo, como a gente faz aqui. Por quê? Porque o estacionamento custa caro. Então, eu prefiro andar de transportes públicos do que pagar o carro todos os dias. Dependendo de onde eu trabalho, vou de transportes públicos. Nem isso há em Angola. Então, sim, a situação vai ficar pior do que está. Não vamos aqui mascarar a verdade, porque não tem como mascarar a verdade. E isso não vai trazer nenhum tipo de benefício, não vai melhorar não vai ter nenhuma melhoria social como esse camarada aí, nem sei quem é o nome dele, fala nessa entrevista. Não vai. Nós vamos ver a vida do povo encarecer. Vai ter, sim, o efeito cascata com essa falta de subvenção dos 20% que o Estado retirou. Sinto muito dizer isso, mas é a verdade. Tá, meus amores? Vou só dizer aqui uma coisa. Eu vi um comentário no vídeo passado de alguém que dizia o Gelo é o grande protagonista porque foi ele que instaurou a corrupção. Ou o Gelo não, o José Eduardo dos Santos é o grande protagonista porque ele que instaurou a corrupção em Angola e blá 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 blá. Na prática, na verdade, o José Eduardo dos Santos é a continuidade dessa corrupção, mas a corrupção começou lá atrás. Quem trouxe esse sistema corrupto para Angola foi o Agostinho Neto,
junto com os Lúcio Lara, PPT, Laico Carreira e todos que lhe cercavam naquela altura. Eles criaram esse câncer da corrupção dentro do MPLA. O José Eduardo dos Santos deu continuidade durante 38 anos e o João Lourenço elevou ainda mais esse nível da corrupção, tá? Então, se é um protagonista de todo esse mal, começa lá atrás, com Agostinho Neto. Repito, Agostinho Neto não é herói, não é absolutamente nada. Quem deixou o nosso país hoje como está, é Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e agora João Lourenço. É o MPLA, é esse câncer que tem que ser extirpado. Vera Daves, quando você estiver a explicar ao povo que a vida vai ficar mais difícil, não ri, não é para rir, porque o povo está a sofrer, tá? Fiquem bem. Se deve dar à questão que foi feita sobre o porquê a gasolina e não o gasóleo. É a mesma resposta. Está relacionada com as medidas de mitigação. De modo que à medida que formos avançando na maturidade das medidas de mitigação, vamos nos sentindo seguros com relação ao calendário que devemos definir e com relação aos produtos que devemos tocar. Gasóleo, camionistas, os camionistas consomem diesel, por isso é que não foram abrangidos, e foi por isso também que não foi gasóleo, porque entenderíamos que o impacto sobre o preço dos produtos alimentares e sobre a cesta básica seria maior se o produto visado fosse gasóleo. E como ainda estamos a refletir sobre o tema das medidas de mitigação que teriam que ser implementadas caso esse produto fosse tocado, achamos mais avisado começar com ajuste parcial na gasolina, onde as medidas de mitigação já estão melhor identificadas e melhor mapeadas. Por que que o cartão do combustível é diferente do cartão de abastecimento? Porque, entanto, o sistema financeiro progrediu. Agora temos bancos que emitem cartões rapidamente, temos uma EMIT, e tanto os bancos comerciais com grande capilaridade nacional como a EMI estão envolvidas no processo, de modo que estamos a falar de um produto bancário. Esse cartão é emitido por um banco que coloca à disposição dos utilizadores, de modo que há um banco por detrás da operação e o Tesouro Nacional que coloca lá os recursos financeiros para que sejam consumidos. E todos nós, presentes nessa sala, certamente temos um cartão multicaixa e sabemos muito bem como é que ele funciona. Por isso é que os cartões vão funcionar nos TPAs. É essa a lógica que está subjacente à medida. Cartões de combustíveis para dirigentes. Não tem informação de existir qualquer tipo de benefício dessa natureza. Os direitos e regalias dos titulares de cargos políticos são conhecidos. Os titulares de cargos políticos que unilateralmente tenham providenciado esse benefício, muito provavelmente, em função do preço associado, terão que fazer escolhas entre manter o benefício unilateralmente definido e outras despesas de bens e serviços que têm que assegurar para a sua unidade orçamental, papel, manutenção de elevadores, porque o valor previsto para a unidade orçamental não vai aumentar, vai ser o mesmo. De modo que vamos continuar a trabalhar com base nos mesmos tetos orçamentais para essa natureza de despesa. A pressão externa para o efeito, não. O programa com o Fundo Monetário Internacional já terminou. Angola é um país soberano, percebe quais são as necessidades de reforma que tem que implementar, percebe que a subvenção, nos termos em que está, é um subsídio cego, que beneficia indiscriminadamente ricos e pobres. Todos têm acesso ao mesmo benefício da mesma forma, e entendemos que temos que transformar um subsídio cego num subsídio direcionado. Por isso é que queremos, com essa poupança fiscal que resultar dessa remoção, destinar mais valor ao Quenda, para poder aumentar o valor mensal, para poder manter as famílias mais tempo no programa. Por isso é que queremos apostar ou proteger as pessoas que utilizam táxis, mototáxis e girabairros, que são as pessoas que efetivamente precisam de proteção, não quem tem carros de grande cilindrada.
de modo que é uma forma de, em vez de dar proteção a toda a gente de forma indiscriminada, proteger quem efetivamente precisa. É esse o racional subjacente à medida e é uma decisão do Estado angolano soberano. E penso, falta uma com relação à especulação de preços ou subida de preços dos alimentos. Como referi, não será mexido o gasóleo, que toca não só pela via dos fretes, mas também pela via dos custos de energia. Ainda temos bastantes províncias e municípios a usar energia como é que se diz? Centrais termoelétricas que funcionam a diesel, de modo que os custos de energia podiam aumentar, e se os custos de energia aumentassem, as indústrias, as fábricas, as fazendas que têm que pagar a conta da ENDE iriam fazer refletir o preço nos seus produtos e serviços, e, em alguns casos, nos bens alimentares. Como referi, medidas de mitigação para esse segmento e para evitar essa transmissão ainda não estão totalmente pensadas, por isso decidimos não mexer justamente para proteger os bens alimentares e a cesta básica. Ainda assim, haverá quem se aproveite? Sim. Há sempre, infelizmente. Mas para isso queremos manter diálogo permanente com as associações, com os grandes distribuidores, com os grandes produtores, e contamos com o apoio do Ministério da Indústria e Comércio, com o apoio da ANESA e com todas as instituições públicas e também com a sociedade civil no geral, para juntos percebermos que cada um tem que fazer a sua parte para o bem dos angolanos, né? Não é momento para aproveitamentos. A Angola e os angolanos precisam que estejamos todos unidos em torno daquilo que são os efeitos potencialmente positivos dessa medida, se ninguém agora se sair tentando aproveitar aquilo que não deve ser aproveitado. Obrigada.